Durante essa semana, o Bom Dia RN começou a exibir uma série de reportagens sobre a economia do Rio Grande do Norte. É o projeto Rota do Desenvolvimento. Nós iniciamos com a carcinicultura. Exibimos 3 matérias que abordaram a produção de camarão no estado, a geração de empregos e a relação delicada da atividade com o meio ambiente. Hoje nós convidamos aqui para o estúdio o diretor técnico do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Estado, Jamir Fernandes, a coordenadora de gestão de recursos hídricos, Joana Dark Medeiros, o procurador da República, Fábio Venzon, e o vice-presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão no Rio, aqui do Rio, aliás, Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, Enox Maia. Bom dia, obrigada a todos pela presença aqui no Bom Dia Rio Grande do Norte. Bom, essa atividade a gente não tem como discutir que é uma atividade econômica importante para o Estado. No entanto, há esses impasses na questão ambiental. Por exemplo, lá no Ministério Público Federal, são quantas ações envolvendo questões relativas à carcinicultura, doutor Fábio? Aproximadamente umas 140 ações, cíveis e criminais. São todas relações que dizem respeito à localização dos viveiros? A maioria dessas ações, quase a totalidade delas, envolve desmatamento de manguezal pela atividade de carcinicultura e ocupação da margem do rio ou margem da lagoa, né? Sendo que existe uma ou outra ação envolvendo a poluição do lençol freático, a salinização do lençol freático. E que tipo de controle a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão tem em relação a esse tipo de ação, doutor Enox? Na verdade, a Associação Brasileira de Criadores de Camarão, nós não compactuamos com o tipo de ocupação irregular, né, exercido por alguns produtores, né? A atividade no Rio Grande do Norte é uma atividade que praticamente se iniciou aqui no estado do Rio Grande do Norte e se expandiu para o Brasil inteiro. Então, como as regras para implantação dos projetos das fazendas de carcinicultura na época das primeiras instalações não eram regras claras e ainda hoje também não o são, né? Haja vista a nossa preocupação com relação à questão do novo Código Florestal, porque trará, né, certamente alguns caminhos que nós devemos seguir doravante. Então, por essa razão, talvez muitas das áreas ocupadas hoje tenham praticado esse tipo de delito, outras até assumindo o passivo ambiental de atividades anteriores que eram implantadas naquela área. Por isso é necessário que qualquer estudo que seja feito com relação à ocupação irregular das áreas de preservação permanente, no caso especial os manguezais, se faça fundamentado na questão do referencial. Nós temos algumas imagens aí dos viveiros de camarão. Queria saber também dos órgãos ambientais, que tipo de fiscalização é feita em relação à localização desses viveiros. Bom, o Rio Grande do Norte é o segundo maior produtor de camarão do Brasil, né? Agora é preciso haver algum tipo de regulação, algum tipo de fiscalização por parte dos órgãos ambientais, né? Esses viveiros são mapeados. Nós temos um diagnóstico realizado em 2003 que serve como referência para acompanhar esses empreendimentos. O doutor Fábio falou sobre 120 e tantas ações ajuizadas. Você imagina, existe tramitando dentro do IDEMA 512 projetos de carcinicultura, projetos de licenciamento. Desses 512, 120 estão ajuizados com problemas realmente graves. É tanto que nós temos apenas 200 licenças emitidas desses 500 e cerca de 200 a 220 que estão em tramitação, alguns deles ajuizados, alguns deles com dificuldade de se regulamentar, se regularizar ambientalmente. Então é um problema grave. É grave, mas está sendo acompanhado. Os pequenos produtores, por exemplo, esses são os que mais estão se regularizando, que mais têm procurado a regularização. Para se ter uma ideia, em 2 municípios, Georgina Avelino e Nízia Floresta, de 108 pequenos produtores, 87 se regularizaram, fizeram o recuo, que ocupavam a APP, fizeram o recuo, tiveram esses custos cobertos pelo IDEMA e hoje estão licenciados, hoje estão regularizados. Agora, em relação à Secretaria de Recursos Hídricos, né? Quando se aumenta aí o espelho da água, há um impacto também no clima, há um impacto em toda a questão ambiental. Como a Secretaria de Recursos Hídricos está gerenciando aí toda essa questão, já que são vários viveiros de camarão espalhados pelo estado inteiro? Na verdade, a Secretaria tem a parte ambiental, que o IDEMA tem assumido bastante, e a parte de impacto em cima dos recursos hídricos em si, a gente analisa muito o impacto, porque alguns empreendimentos ocupam muito próximo aos corpos hídricos, isso interfere em alguns momentos, até mesmo no espaço que é deixado para a água correr na época de encheias.
porque a gente tem que se lembrar que o rio ela tem uma quantidade de água na época seca, mas quando chega na época de chuva, essa quantidade aumenta muito e você precisa deixar o espaço para que essa água passe sem causar impactos. Houve épocas que nós tivemos problemas de impactos, anos como 2009, que tivemos impactos muito negativos em cima da atividade, em função de cheias, mas exatamente pela questão de ocupação. Você não pode ocupar o leito maior sazonal do rio, e esse é um trabalho que a Secretaria vem fazendo junto à atividade também. Em relação a esse ponto específico da ocupação próxima a leitos de rios, o Ministério Público e a Secretaria têm alguma ação conjunta para tentar gerenciar essas questões? O que a Secretaria está fazendo é o seguinte: nós estamos fazendo o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Então, nesse plano, nós estamos, inclusive, estudando a questão de cheias e o impacto dessas cheias no estado, em determinados pontos onde tem efeitos maiores. E aí nós vamos partir para trabalhar isso em conjunto com a sociedade e, claro, com o Ministério Público como parceira também. No caso do Ministério Público, nossas ações elas decorrem de autos de infração, a sua grande maioria, do IBAMA de 2003 e do IDEMA de 2005 ou 2007. Mas, enfim, não depois desse período. Ou seja, a gente viu que a situação estava irregular no período anterior, mas a gente não tem um volume grande de autos de infração atuais, né? Ou a partir de 2007 você tem um grande número de autos de infração. Por quê? Porque eu entendo que a atividade, a partir do ajuizamento dessas ações, a partir do momento que a fiscalização começou a atuar, em 2013 veio uma mega operação do IBAMA, porque se entendeu que o IBAMA aqui não estava omisso. Então veio uma mega operação do Brasil aqui. Então, a partir do momento que a fiscalização começou a atuar e começaram a ser ajuizadas as ações, reduziu muito a atividade ilegal, porque a ilegalidade também importava em não licenciamento, as atividades eram clandestinas. Ocupavam a área de patrimônio da União sem autorização do patrimônio da União, não tinham licença ambiental, estavam em área de mangue e área de preservação permanente, margem de rio, margem de lagoa. A partir do momento que se ajuizaram essas ações e começou a fiscalização, essa situação mudou bastante aqui no Estado. E em relação às áreas já degradadas, em grande parte dessas ações elas estão sendo julgadas procedentes ou se faz um acordo e essas áreas estão se recuperando já. Agora, em relação à Associação Brasileira, existe também uma conscientização, alguma iniciativa em torno da conscientização dos produtores de camarão? É verdade. A carcinicultura, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte, ela mudou muito, evoluiu muito nos últimos anos, né? Era uma atividade que era basicamente praticada de forma de pouco controle, né? Inclusive de natureza ambiental, mas hoje em dia é uma atividade que é altamente tecnificada, né? Razão pela qual existem estudos, inclusive de professores, né, e pesquisadores da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, mostrando que a relação da carcinicultura brasileira, em especial do Rio Grande do Norte, com as questões ambientais, é uma das melhores relações do mundo. Bom, então, levando em consideração esses aspectos, a gente vê que melhorou muito. Então, hoje é uma atividade que ela, digamos assim, ela é autotratável. Muitas das fazendas camaroneiras hoje aqui do estado do Rio Grande do Norte não jogam mais água fora, tratam os seus efluentes como se fossem um produto de alta qualidade para que possa ser reutilizado. Bom, então, isso é importante, né, na relação entre a atividade e o meio ambiente. É sobre esse assunto que a gente volta a falar no próximo bloco. Eu peço que vocês aguardem, por favor. E nós continuamos a falar sobre a carcinicultura e a relação da atividade com o meio ambiente. Eu queria começar perguntando para o doutor Jamir Fernandes, que é diretor técnico do IDEMA, quais são os passos para se dar entrada numa licença ambiental para se criar camarão aqui no estado? Na verdade, qualquer licenciamento pressupõe uma série de documentos, como a regularização da área, a autorização do município para aquela atividade, né, um projeto de exploração da atividade. E isso está no site do IDEMA, né, www.idema.rn.gov.br, mas especificamente, Michele, no caso da carcinicultura, praticamente todos os empreendimentos procuraram o IDEMA para fazer sua regularização. Muitos estão em área de preservação, não tem como se regularizar se não houver o recuo dessa faixa e tem alguns ajuizados. E leva quanto tempo para se tirar uma licença ambiental? O normal, a tramitação normal seria 45 dias úteis, se não houver nenhum empecilho nesse meio. Havendo solicitações de providência, havendo novos estudos, solicitação de novos estudos, esse prazo vai ser estendido. Temos licença de 3 ou 4 anos paradas por questões de documentos que estão faltando. Normalmente são 45 dias úteis. No caso dos pequenos produtores, que esses que eu falei anteriormente, que estão se regularizando, porque o IDEMA tem procurado e tem dado toda a assistência, inclusive a orientação necessária,
nesses 2 municípios que eu falei anteriormente, Nísia Floresta e Areis, eram 109 pequenos produtores e detectou-se que 90 desses 109 podiam se regularizar. 19 não poderiam porque estavam realmente em APP e se ele recuasse, se fosse atender o recuo, ia desaparecer a área e isso aí não tem como se regularizar. Vai ter que fechar o empreendimento. Mas desses 90 que poderiam, 87 se regularizaram, já estão licenciados, já estão com sua licença. Com essa licença ele tem acesso ao crédito, ele tem acesso ao mercado, ele tem como comercializar pelo preço melhor produto licenciado. Então, a gente solicita, né, que os pequenos que ainda não estão licenciados procurem o IDEMA, nós temos condições de dar toda a orientação, temos condições de fazer até sem custo para ele esse licenciamento. Os médios e grandes não, esse tem estrutura, tem pessoal, tem equipe técnica suficiente para fazer isso. E a maior parte tem problemas, os que não estão licenciados é que tem problemas insanáveis ou se negam a realizar aquele recuo perdendo área. Qual é pelo mapeamento feito pela Secretaria de Recursos Hídricos, ainda existem áreas que possam conter esses empreendimentos, doutora Joana Dark? Olha, a gente está exatamente, como eu falei, a gente está fazendo o levantamento. Nós estamos fazendo o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Então, após concluído, que a gente espera concluir até setembro, a gente terá essa informação e vamos levar essas informações para a sociedade. Nós estamos fazendo esse plano de forma participativa, fazendo oficinas em todas as regiões do estado. Claro que envolve todas as atividades econômicas, entre elas a carcinocultura, que é um plano estadual como um todo. Doutor Fábio, quais são as sanções para o carcinicultor que tiver o seu empreendimento numa área proibida, por assim dizer? Bom, tem um aspecto criminal, que é crime, né? Destruição de mangue, impedir a regeneração do mangue é crime, operar sem licença é crime, estar na APP, que é a margem do rio e da lagoa, é crime, então tem um aspecto criminal, né? Tem a sanção criminal. E na parte civil, tem a obrigação de recuperar aquele dano ambiental e, eventualmente, se pode pedir uma compensação pelo período que ele utilizou aquela área ambientalmente protegida indevidamente. Então, seriam essas medidas que a gente pede na ação civil e na ação penal. Claro que desde que haja condições também de que a parte envolvida, no caso o carcinicultor, tenha condições de arcar com isso, né? Já que há muitos produtores pequenos, como o próprio doutor Jamir Fernandes falou, de pequeno porte, pequenos criadores, né? Na verdade, assim, as medidas de recuperação do manguezal, melhor do que outras áreas como Mata Atlântica, que é difícil a recuperação, o manguezal ele se recupera rapidamente, ele tem uma regeneração fácil. Basta abrir o talude, permitir que a maré volte a entrar naquela área, então não são também medidas tão caras, tanto que nós temos mesmo com pequenos produtores, com pessoas quase de carcinicultura de subsistência, assim, pequenos mesmo, nós temos conseguido fazer acordos, as pessoas concordam em fazer abertura no seu talude e tal, e vai realizar sua atividade em outro local. Na verdade, o Ministério Público ele quer contribuir para uma carcinicultura sustentável, não é para acabar com a carcinicultura, bem pelo contrário, é uma atividade totalmente ilícita e importante para o Estado. Nós estamos aí para contribuir para uma carcinicultura sustentável. Doutora Enox Maia, da ABCC, qual é a quantidade de grandes produtores e pequenos criadores aqui no estado? Existe uma proporção? O Rio Grande do Norte tem uma característica particular em relação aos outros estados produtores do Brasil, é que a maioria praticamente absoluta dos produtores são pequenos e microprodutores, né? Muitos deles desenvolvem atividade de cunho até mesmo familiar, né? E existe hoje uma particularidade interessante também na atividade, é que ela, até certo ponto, ela cumpriu com o que preconiza uma atividade sustentável, que é de estender seus conhecimentos às populações locais. Então, nós temos a grata satisfação hoje de vivenciar um quadro no qual, apenas aqui no estado do Rio Grande do Norte, mais de 45 ex-funcionários das empresas que se implantaram primeiro aqui no estado, hoje são produtores de camarão. Então, isso é muito importante, essa interação dos conhecimentos da atividade, estender esses conhecimentos às suas comunidades relacionadas. Doutora Enox Maia, vice-presidente da ABCC, Fábio Venzon, procurador da República, Joana Dark Medeiros, coordenadora de Gestão de Recursos Hídricos, e Jamir Fernandes, diretor técnico do IDEMA. Muito obrigada pela participação aqui do Bom Dia RN. Muito obrigado. Obrigado a você.